CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi, gente, muito bom dia para todos vocês. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica sintonizado com a gente aqui no CBN Universidade, o programa que traz as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba. E sabe o que é destaque por aqui? Tem participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, plataformas digitais e grandes negócios. Prograde está com inscrições abertas para a colação de grau especial para estudantes do período letivo 2020.2. Neste sábado, a gente fala sobre retomada das atividades presenciais na UEPB. Tem uma entrevista com um pró-reitor de graduação sobre o assunto. E ainda trazemos a experiência de uma estudante do curso de fisioterapia que já voltou para as aulas no laboratório e na clínica. Educação. Convênio entre o governo do estado e a Comissão Permanente de Concurso da UEPB está avaliando ensino fundamental e médio em todo o estado da Paraíba. A gente traz as dicas de português inéditas com o professor Denis Medeiros. E ainda os detalhes sobre os Jogos Universitários Brasileiros e a participação dos atletas da UEPB na etapa estadual da competição. Fica ligadinho aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E já iniciamos com informação para os estudantes concluintes da UEPB no período 2020.2 e que não conseguiram colar grau na cerimônia regular. É que a Pró-Reitoria de Graduação está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 30 desse mês, para participação na colação de grau especial prevista para o dia 10 de setembro. Só lembrando que essa solenidade é para aqueles alunos que conseguiram integralizar toda a grade curricular, bem como a carga horária referente a estágio obrigatório e de atividades acadêmicas científicas. Se você está na iminência de colar grau e quer conferir a sua situação, é só entrar em contato com o setor de registro e controle acadêmico da Prograde. No dia 5 de setembro, a Pró-Reitoria de Graduação deve emitir uma lista com os nomes de todos os estudantes que estão aptos para colar grau na Solenidade Especial 2020.2. A solenidade de colação de grau especial está marcada para as 10h30 da manhã do dia 10 de setembro, com transmissão ao vivo pela TV UEPB no YouTube e garantindo todos os protocolos de segurança sanitária. Então, se você é estudante concluinte da UEPB e não conseguiu colar grau na cerimônia regular, fica esperto para não perder o prazo e se inscreve. Você tem até o dia 30 desse mês para fazer isso. É só acessar o site da universidade, o uepb.edu.br, e preencher o formulário de inscrição. Agora é hora da participação do professor Luciano Nascimento, que traz a 5ª coluna da série Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, chegamos ao 5º episódio da série Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. E no episódio de hoje, depois de falarmos de tecnologia da informação, sociedade, direito, processos de regulação ou regulamentação, depois de falarmos de tecnologia da informação como uma nova área científica, uma nova área de construção do saber, do conhecimento e da formação de ciência, depois, inclusive, de falarmos sobre a ideia de cooperação tecnológica ou cooperação em tecnologias da informação e comunicação nessa série, e mais ainda, depois de falarmos, portanto, sobre esse mundo que alguns têm nominado de Novo Mundo, o mundo das tecnologias da informação e comunicação, no episódio de hoje, o tema relacionado à tecnologia da informação é o denominado de plataformas digitais e grandes negócios. As plataformas digitais, que se traduzem como espaços imateriais de entretenimento, relacionamentos, relações sociais, relações de negócios, business, etc.,
que envolve, portanto, toda uma diversidade de relações e relacionamentos, nós vamos partir, portanto, da ideia do conceito. Essas plataformas digitais podem ser traduzidas como estruturas essas imateriais, digitais, tecnológicas, de modelos de comunicação. E elas podem ser construídas, funcionalizadas e operacionalizadas dentro ou fora da internet. São corporações que disponibilizam um espaço imaterial para pessoas e empresas construírem conexões, interações, relações e, portanto, todas essas ideias direcionadas ou organizadas por interesses comuns. Portanto, a tradução não poderia ser outra. As plataformas digitais, e que veremos nessa coluna de hoje, não existiriam se não fossem as pessoas e as suas características inerentes traduzidas no desejo, na necessidade, no interesse de produzir comunicação com o outro, de produzir informações, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Sem elas, as plataformas digitais não teriam sentido algum, mas ainda não existiriam. E essas plataformas digitais têm dominado o mundo das relações sociais e de business, digamos assim. Podemos aqui nominar 10 delas que no Brasil são extremamente populares. Nos referimos ao Facebook, o YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, LinkedIn, Twitter, TikTok, Snapchat, enfim. É uma infinidade de plataformas digitais que podem ser nominadas como redes sociais. Dentre essas que citei aqui, temos 3 que são do mesmo grupo. Facebook é proprietário do WhatsApp e do Instagram. Mas vamos a essas redes sociais, ou essas plataformas digitais, que as pesquisas informam que, no caso do Brasil, por exemplo, dizem as pesquisas que o brasileiro fica, em média, nessas plataformas digitais, produzindo comunicação e à procura de informação por 3 horas e 42 minutos diariamente. Mas essas plataformas digitais, como espaços imateriais de produção de comunicação, de circulação de informação, de relações de tratamentos de negócios, business, etc., o que elas representam nesse capitalismo tecnológico do ponto de vista civilizatório e da economia? Qual o seu faturamento? Quantos milhões de pessoas fazem parte, ou seja, são usuários dessas plataformas digitais? Vamos a essas descrições, portanto. Comecemos pelo Facebook, e nem sempre os dados, aqui faz necessário, digamos assim, uma explicação, nem sempre os dados são publicados, são disponibilizados pelas corporações que são as proprietárias dessas plataformas digitais. No caso do Facebook, por exemplo, as informações que se tem, só no Brasil tem em torno de 130 milhões de contas ativas, de perfis ativos. O faturamento do Facebook no ano de 2020 foi da ordem de 27 bilhões de dólares. É algo realmente interessante de se observar. O YouTube, que é uma plataforma digital traduzida e pode ser traduzida como uma rede social, como um streaming, como uma plataforma digital voltada em boa parte da sua funcionalidade para produção e exibição de vídeos, etc. O YouTube tem em torno de 2,3 bilhões de usuários. No Brasil, 127 milhões de usuários têm um perfil no YouTube. Mas isso e informa o próprio YouTube, está falando de um público de usuários em que a idade varia entre 18 e 65 anos. Se nós contarmos o público infantil do YouTube em todo o mundo, essa gama de usuário ficaria em torno de 20 bilhões de pessoas entre crianças, adolescentes e adultos que têm um canal no YouTube ou que tem uma conta no YouTube ou que assistem os vídeos e as programações hospedadas no YouTube. Por exemplo,
um canal de produção musical brasileiro, um canal de produção musical, que é um canal brasileiro chamado Condzilla, que é hoje o quarto canal do YouTube em usuário e acesso diário. Ele tem em torno de 64,7 milhões de usuários. É algo realmente interessante de se observar. O YouTube informa que diariamente tem uma movimentação de produção de informação, de comunicação, de exibição de vídeos, que pessoas têm acesso diariamente no YouTube. 800 milhões de pessoas mobilizam aquela plataforma. O faturamento em publicidade, só em publicidade, o faturamento do YouTube no ano de 2020 foi da ordem de 15,1 bilhões de dólares. E uma outra plataforma digital, que ela poderia ser chamada de a mini plataforma digital em relação, por exemplo, ao Facebook e ao YouTube, mas o mini dela é algo macro. Eu me refiro, e talvez o ouvinte da CBN, um ou outro, tenha um perfil nessa rede. Eu me refiro à plataforma digital nominada de Tinder, também conhecida como Rede do Amor, uma rede para a construção de relacionamentos amorosos, dizem alguns, também amorosos, Luciano. Ou seja, você que tem uma conta no Tinder, já deu match? Porque nessa plataforma digital nós estamos falando de 340 milhões de pessoas que têm um perfil no Tinder e que, portanto, produz comunicação através do Tinder à luz dos seus desejos, dos seus interesses, das suas finalidades. E o Tinder informa que no ano de 2020 o seu faturamento foi da ordem de 1,4 bilhões de dólares. O app de mensageria denominado de WhatsApp, que pertence ao Facebook juntamente com o Instagram, e que poderia não ser interpretado como uma plataforma digital no formato de rede social, mas se torna uma rede social, no fundo, dizem os especialistas das tecnologias da informação. O WhatsApp tem no Brasil em torno de 120 milhões de usuários. E no mundo inteiro, 1,5 bilhões de pessoas têm uma conta de WhatsApp. Como o WhatsApp monetiza, ou seja, como ele gera riqueza, produz riqueza em matéria de money, dinheiro, grana. O WhatsApp criou o WhatsApp Business, que é um catálogo de produtos nos quais as empresas vinculam lá os seus produtos, suas mercadorias, com interesse de venda, de negócios, etc., voltados para pequenas e médias empresas. Também inventou o denominado pagamento móvel, o Pay, que se traduz por uma ideia de cobrança de taxas à luz dessas transações comerciais, dessas transações de business. E assim o WhatsApp se prepara para o futuro, dizem os seus organizadores, os seus diretores, para se tornar uma grande rede sociais em todos os sentidos possíveis. Chegamos ao Instagram. E o Instagram, no Brasil, tem em torno de 110 milhões de usuários. E no mundo inteiro, 1,1 bilhão de usuários. Diariamente movimentam o Instagram 500 milhões de pessoas. 500 milhões de contas ativas diariamente. E no ano de 2020, o WhatsApp apresentou um faturamento da ordem de 20,1 bilhões de dólares. E a rede social que ultimamente, nos últimos anos, tem encantado a juventude, tem seduzido a juventude, tem persuadido a juventude, denominada de TikTok. Essa plataforma digital chinesa, que pertence a uma empresa chinesa denominada de ByteDance, e que todas as plataformas digitais da ByteDance movimentaram no ano de 2020 34 bilhões de dólares. O TikTok não divulga seus números, e aqui as informações são de pesquisas de especialistas das áreas de tecnologia, informação e comunicação. Segundo os últimos dados, o TikTok teria no Brasil em torno de 17 milhões de usuários e no mundo inteiro em torno de 780 milhões de usuários, com um faturamento próprio de 1,4 bilhão de dólares no ano de 2020.
definitivamente, caros e caras ouvintes da CBN. As plataformas digitais, no conceito de relações sociais em sua diversidade, no capitalismo tecnológico da modernidade, se transformaram em grandes negócios. Obrigada, professor Luciano Nascimento, e até semana que vem. E vamos de intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a pesquisa sobre a educação básica aqui no estado da Paraíba. E é claro que tem dica de português, sem segredos para você, ouvinte do CBN Universidade. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e para falar que a Universidade Estadual da Paraíba está com novidade no Sistema Unificado de Administração Pública, o SUAP. É que a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CETIC, aplicou ferramentas que possibilitam a separação das unidades organizacionais de todos os campos da UEPB. A mudança deve gerar números de processos eletrônicos específicos para cada setor, o que garante mais organização e, a partir de então, será possível ativar outros módulos no sistema, como a Central de Serviços da CETIC e o EDU, por exemplo, que é o novo sistema de controle acadêmico da universidade. Que legal, não é mesmo? E bom que toda essa tecnologia e inovação é produzida pela equipe de programadores da própria CETIC. Assim, a UEPB segue se aprimorando digitalmente cada vez mais. E a gente fala agora sobre contrato firmado entre o governo do estado através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia e a Comissão Permanente de Concursos da UEPB, a CPCOM, para fazer a avaliação do ensino básico em todo o estado da Paraíba. Esse contrato foi retomado agora. Dentro desse processo devem ser aplicadas provas em todas as cidades do estado. Quem traz detalhes para a gente é o Adriano Romero, que é presidente da CPCOM, UEPB. Ele prevê uma avaliação, né, na rede estadual de ensino, no sistema estadual de ensino. Serão aplicadas provas de língua portuguesa e de matemática a cerca de 250 mil alunos. Então, no total, né, serão 500 mil provas que serão aplicadas, né? A gente diz 500 mil porque são provas de português e provas de matemática. Em relação às provas de português, elas serão aplicadas aos alunos do primeiro, do segundo, do quinto e do nono ano. As provas de português de nível fundamental serão aplicadas no primeiro, segundo, quinto e nono ano. A prova de português de nível médio será aplicada nas turmas de primeiro e terceiro ano de ensino médio. Já as provas de matemática de nível fundamental serão aplicadas primeiro, segundo, quinto e nono anos. E as provas de matemática de nível médio serão aplicadas ao primeiro e terceiro ano. O volume de produção dessas provas é considerado um volume extraordinário, né, nesse sentido. Nós vamos abarcar a aplicação dessas provas nos 223 municípios. A logística de distribuição dessas provas será através da CPCOM, naturalmente, né? Nós vamos distribuir essas provas de maneira já separada, já classificada por município, por escola, por turno e por série. Esse trabalho já está sendo feito de uma certa forma, e nós vamos distribuir esse material às 14 gerências regionais de ensino, certo? Então, todas as gerências receberão esse material, que será distribuído pela CPCOM. O projeto prevê, na verdade, 4 etapas, né? A primeira etapa é a chamada etapa de elaboração, né? Nessa etapa de elaboração, a gente teve que contratar mão de obra da própria UEPB, os colaboradores da CPCOM, elaboração de provas, revisão de provas, impressão, organização, controle e manuseio desse material, é o que está previsto na primeira etapa do plano de trabalho desse contrato. A etapa 2 refere-se à aplicação. Aí, veja bem, a aplicação não será feita especificamente pela CPCOM, a aplicação será feita, né, a partir, né, das próprias escolas. Então, cada regional de ensino vai distribuir o material que a gente está produzindo e cada município vai recolher esse material na gerência regional de ensino e vai fazer a distribuição. Então, para cada município vai ter um coordenador local para fazer a logística de distribuição dessas provas. A terceira etapa é a etapa de processamento de dados estatísticos,
que também será realizada pela CPCOM, pela UEPB. E a parte final, que é a etapa 4, que vai ser a entrega dos resultados estatísticos, né, mediante a emissão de relatórios em mídia, que serão encaminhados à Secretaria Estadual de Educação. Há uma perspectiva bastante positiva nesse sentido, né, de que há uma disposição do governo do Estado em manter, né, esse processo de avaliação da educação básica em todo o estado da Paraíba, que ele seja feito, que ele continue sendo realizado através da própria UEPB. Então, há uma expectativa nesse sentido, nós já estabelecemos alguns diálogos nesse sentido. Faz parte desse contrato, né, o diálogo permanente entre a equipe da CPCOM e a equipe técnica de gestão do governo do estado, da Secretaria Estadual de Educação. Então, todas as terças-feiras a gente se encontra para fazer a avaliação, os encaminhamentos, né, de como a gente está conduzindo esse processo, e a perspectiva, né, é que a gente consiga entregar essas 250 mil provas de matemática e essas 250 mil provas de língua portuguesa até o dia 10 de setembro, porque a perspectiva de aplicação dessas provas é entre a primeira e a segunda semana de outubro. É honroso para a CPCOM, é honroso para a UEPB poder, né, realizar esse trabalho, um trabalho dessa monta, um trabalho dessa envergadura para o governo do Estado. É hora das dicas de português aqui no nosso programa. Solta a vinheta. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, eu sou o professor Denis Medeiros, mais uma vez aqui para trazer algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia, no quadro Português Sem Segredos. A nossa primeira dica faz parte de fato do nosso cotidiano, inclusive uma pessoa me perguntou como que deveria utilizar lá no momento de pedir no supermercado. Se era eu quero 200 gramas ou 200 gramas. Muita gente confunde, e aí o grama é o substantivo masculino, então é a unidade de medida. Portanto, quero 200 gramas de presunto. E a grama, que é o substantivo feminino, é o capim, o mato. Então, a grama do seu jardim está linda. A segunda dica diz respeito à palavra nenhum, tudo junto, e nenhum, duas palavras, né? Tem o mesmo som, mas tem significados diferentes. Então, nenhum, tudo junto, significa a inexistência total de algo. Pode ser substituído por ninguém, algum, nada. Então, por exemplo, não vou te entregar coisa nenhuma, não vou te entregar nada. Não há problema nenhum, eu resolvo essa questão. Não há problema algum, eu resolvo essa questão. Certo? Nenhum separado significa a inexistência de algo que pode ser contado. Então, por exemplo, nenhum, nem dois, nem três. Então, pode ser substituído por nenhum sequer, nenhum único. Então, não tínhamos nenhuma moeda para comprar biscoitos. Não tínhamos nenhuma, nem duas, nem três. Beleza? A terceira dica, também muito importante em tempos de política efervescente, de polêmicas, de criminalidade, é mandado ou mandato. O mandado significa uma ordem judicial ou administrativa. Então, o juiz exigiu que o réu cumprisse o mandado de prisão. Ele pode ser um adjetivo também, ele é um pau-mandado, certo? Já o mandato é uma delegação de poderes quando alguém tem autorização para praticar determinada ação em função de outra pessoa. Então, por exemplo, os políticos terão que cumprir um mandato de 4 anos, tá? Vamos lá, seguindo as dicas. Esses dias eu postei no meu Instagram uma enquete que muita gente errou e ficou a dúvida em relação à expressão deu à luz, que significa dizer ter um filho. Então, várias pessoas utilizam de forma inadequada, como, por exemplo, a mãe deu à luz ao bebê. E, na verdade, essa expressão, ela não pede essa preposição a. Então, o certo é a mãe deu à luz o bebê. A mãe deu à luz gêmeos. A mãe deu à luz um lindo filho. Ok? E a nossa última dica diz respeito ao uso de é proibido ou é proibida. A princípio, a gente tem é proibido atuando como uma expressão invariável. Mas aí, caso haja um artigo definido determinando o substantivo, tem que haver uma concordância nominal. Então, vamos aos exemplos. É proibida a presença de menores de idade. Então, o fato de existir esse a aí, o artigo, eu vou transformar proibido em proibida. É proibida a presença, assim como é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Por outro lado, se eu não tenho esse artigo a, então vai ser é proibido a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, assim como é proibido
presença de menores de idade, certo? E aí essa regra de concordância nominal serve para outras expressões também, como por exemplo é necessário, é obrigatório, é permitido, é preciso, beleza? Outras dicas podem me procurar lá no @prof.denismedeiros, Denis com dois N's. Se quiserem dar dicas para eu trazer outras dúvidas aqui, manda lá no direct que eu vou dar uma olhadinha e a gente traz para aqui para o Português Sem Segredos também, beleza? Bom fim de semana e vamos em frente. Um abraço. Obrigada, professor Denis, e até o próximo sábado. E vamos de intervalo rapidinho, que na volta o nosso assunto é retomada de atividades presenciais na UEPB. A gente conversa com um pró-reitor de graduação, Eli Brandão, e tem a experiência de um estudante que voltou para as aulas presenciais na clínica de fisioterapia. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e você que chegou agora, seja muito bem-vindo e fique por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. O nosso assunto agora é a retomada das atividades presenciais na UEPB. Com o avanço na campanha de vacinação aqui no estado e a diminuição no número de casos da Covid-19 aqui na Paraíba, será que já é possível voltar com as atividades presenciais? Sobre o assunto, a gente conversa com o pró-reitor de graduação, professor Eli Brandão. Professor, como a UEPB vem se preparando para essa volta às aulas? Como é a regulamentação para essa tomada de decisões? Primeiramente, dizer que a UEPB é uma instituição pública do estado da Paraíba, né? E, enquanto universidade, ela tem autonomia, mas a sua autonomia está ligada às decisões que os seus conselhos superiores, o CONSUN e o CONCEP, decidem por meio de suas resoluções. Nesse caso específico da pandemia, a UEPB depende dos decretos que são lançados pelo governo. Isso porque a questão da pandemia está ligada diretamente à questão da saúde. E, portanto, o governo do estado, ao publicar os decretos, publica em sintonia com as recomendações da Secretaria de Saúde, como é que deve se portar o cidadão, as instituições, o comércio. E no caso da UEPB, como instituição pública, nós seguimos rigorosamente as determinações dos decretos que são publicados pelo governo do estado. Desde o ano passado, quando a pandemia começou, que a UEPB vem se preparando a cada mês, a cada novo decreto, acompanhando a situação que vai ocorrendo, né, no estado, como a pandemia vai crescendo ou diminuindo o número de casos, os decretos vão flexibilizando mais ou menos. Nós temos, então, desde o ano passado, decidido que as aulas devem acontecer remotamente, né? Quando autorizado pelo governo, a universidade começou a flexibilizar algumas atividades presenciais práticas, mas seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. A UEPB tem uma previsão de retomada gradual, é isso? Em que situação estamos? A UEPB tem uma portaria desde publicada no início desse ano, e essa portaria é um protocolo de retomada gradual das atividades presenciais. Então, todos os setores da universidade, para retomar as aulas, precisam seguir rigorosamente esses protocolos. Esses protocolos também estão em sintonia com as determinações do plano de retomada gradual do governo do estado da Paraíba. No momento, a UEPB tem aprovado uma resolução que autoriza as atividades presenciais práticas no âmbito da UEPB, e somente as atividades práticas, né, naquele departamento ou curso onde
As estruturas estão todas já preparadas, onde as condições todas dos ambientes, dos equipamentos, do distanciamento, dos EPIs, quer dizer, toda a observância dos protocolos que estão na portaria 10/2001 estão exigindo essas determinações sendo cumpridas, então é possível pensar em começar uma atividade de aula. Mas outra condição colocada pela resolução atual é que o professor e que os técnicos e que os estudantes estejam vacinados. Então, havendo a observância dos protocolos de biossegurança e havendo vacinação dos técnicos, dos professores, dos estudantes, então essas atividades presenciais nesse momento estão sendo possíveis acontecer da UEPB. E o que já foi feito na estruturação da universidade para receber presencialmente os estudantes? Desde o ano passado, nós vimos nos preparando para isso, fazendo a compra de equipamentos, a compra de materiais e solicitando dos departamentos que digam, né, para a administração central da universidade o que é preciso para atender às exigências dos protocolos de biossegurança, para que quando houver autorização, aí sim é possível o retorno gradual. De modo que, em síntese, a UEPB vem se preparando desde o ano passado, em todos os sentidos, né? No sentido estrutural e no sentido de aprovar resoluções com base nos decretos. E, nesse momento, a situação é essa. As atividades presenciais práticas podem ser realizadas presencialmente, caso haja observância da biossegurança e caso haja professor, servidor técnico e estudante vacinado. O que será daqui a um mês, daqui a 2 meses, nós não sabemos ainda, porque vamos aguardar o curso da pandemia e os novos decretos que serão publicados pelo governo do estado. Então, é um trabalho de acompanhamento da situação e um trabalho também de tentar sintonizar as propostas que serão levadas para o Conselho para aprovar novas resoluções e, a partir dessas novas resoluções, aí começar um processo mais amplo de retomada. Mas, nesse momento, as atividades teóricas, todas elas, são atividades remotas e assim prosseguirão até o final desse semestre. Entendo. As disciplinas teóricas continuam sendo aplicadas na modalidade remota. E, professor, nós sabemos que o sistema híbrido é uma grande possibilidade para uma retomada segura do ensino. Mas como a UEPB planeja fazer isso e por quanto tempo? Tem como precisar já de agora? No Brasil e em outros países, as alternativas de ensino híbrido têm se apresentado como possibilidade. Nós não temos ainda uma definição de como será a forma que a UEPB fará nesse processo de retomada, né? Esse tema deve ser objeto das próximas resoluções da UEPB, que está agora, nesse momento, em construção, mas que segue rigorosamente o espírito dos decretos do governo do estado e as decisões que são resultado das deliberações dos conselhos superiores. Então, nós não temos nesse momento como será, como se dará essa retomada gradual, né? Com atividades híbridas, né? Mas isso deve ficar definido aí até o mês de outubro, né? Devemos ter uma resolução aprovada apontando para as atividades que serão realizadas até o final do ano, no semestre que começa ali em novembro,
e a retomada das atividades em fevereiro de 2022. Que bom, não é mesmo? E realmente já estamos bem mais adaptados a essa modalidade de aulas remotas. E o que no começo causou medo a muitos estudantes que chegaram até a trancar os cursos, hoje está fluindo bem mais. Você acabou de ouvir a participação do pró-reitor de graduação da Universidade Estadual da Paraíba, professor Eli Brandão, falando sobre a retomada das atividades presenciais na instituição. E a produção dessa entrevista foi do repórter Jefferson Pereira. E já tem estudantes dos cursos da área de saúde que voltou para as atividades práticas nos laboratórios e clínicas da UEPB. A repórter Clara Madruga conversou com uma aluna de fisioterapia que contou um pouco sobre esse novo momento na vida universitária. Vamos ouvir. Há pouco mais de um ano, a Universidade Estadual da Paraíba adotava somente o modo remoto de ensino. No entanto, com o avanço da vacinação, os decretos governamentais começaram a flexibilizar as restrições impostas no início da pandemia. Com isso, a instituição iniciou no mês de agosto o retorno gradual das atividades práticas presenciais para estudantes dos cursos de saúde. A universidade vem se preparando desde o ano passado, comprando equipamentos, materiais e se certificando de que todos os protocolos de biossegurança sejam seguidos à risca. Cada pessoa absorveu a pandemia de maneira singular. A rotina mudou drasticamente de uma hora para outra. A estudante Stephanie Pereira, que atualmente está cursando o 7º período da graduação de fisioterapia, falou um pouco do sentimento de voltar a frequentar a UEPB. É um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu queria que essas aulas voltassem, eu também não queria, porque eu convivo com 3 pessoas da área de risco. Então eu tenho muito medo de trazer o vírus para casa e ela acabar se contaminando. Só que o aluno que entra na área da saúde, ele não vê a hora de ter o contato com o paciente, de fazer suas aulas práticas. Então, e no período que eu iria começar a ter essas aulas práticas, ter o contato com o paciente, foi justamente o período que deu início à pandemia e as aulas começaram a ser online. E isso me deixou muito triste, me deixou desgostosa com o curso e eu quase tranquei. Então, é um misto assim, de sentimentos. Ao mesmo tempo é medo, insegurança, ansiedade, felicidade por ter voltado. E apesar de todas as incertezas com o futuro, Stephanie sente que a UEPB está se dedicando em fornecer o máximo de segurança possível às pessoas que frequentam a instituição, inclusive com atividades mais dinâmicas para os alunos. Ela está fazendo de tudo para manter a segurança dos alunos e dos pacientes. E eu ainda posso dizer que essa forma de revezamento entre os alunos está sendo muito proveitosa, porque está tendo uma maior troca entre os alunos e a professora, coisa que isso antes não tinha, porque como são muitos alunos em uma turma, não dá para todo mundo dar sua opinião e aprender tudo, né? E agora está bem mais dinâmico os encontros. Segundo Stephanie, estão funcionando as aulas práticas laboratoriais e os serviços de atendimento ao público, tudo com agendamento e revezamento entre os alunos. A universidade também disponibilizou kits com máscara PFF, touca, luvas, óculos, face shield, capote e álcool para os alunos que atendem os pacientes na clínica. E um outro tipo de kit com itens de proteção individual para os estudantes que ficam em suas atividades laboratoriais. Além disso, ainda houve capacitação sobre como manejar os EPIs antes da retomada das aulas presenciais. Cada departamento fez o seu. Aí, para o pessoal que está no P9 e P10, essa capacitação foi presencial. E para os demais períodos foi online. Aí eles dividiram em turmas para explicar tudo direitinho. Aí teve lá a professora colocando todos os EPIs e mostrando como retirar, fazendo o uso correto de tudo, o uso correto do álcool. Ensinou como é que passa o álcool na mão, porque tem gente que só passa e pronto, assim, né? Só que tem que ter a fricção para o álcool poder valer. Aí explicaram tudo bem direitinho. Stephanie explicou que a retomada no curso de fisioterapia está dividida em 2 etapas. Em cada uma delas, o aluno vai pagar as práticas de um período. No caso de Stephanie, hoje no 7º período da graduação, na primeira etapa, ela vai estudar as disciplinas práticas do 5º período. E em setembro, serão todas as práticas do 6º período. As aulas teóricas continuam de forma remota. E antes de cada aula presencial, é disponibilizado para o aluno uma espécie de questionário, para o estudante informar como está se sentindo naquele dia. E enquanto a campanha de imunização avança, a expectativa é para a publicação de novos decretos estaduais e resoluções da universidade, para a retomada gradual das atividades presenciais. Clara Madruga, para o CBN Universidade.
Obrigada, Clara. E a gente faz agora mais uma pausa no nosso CBN Universidade deste sábado. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre Jogos Universitários Brasileiros e a participação dos atletas da UEPB na etapa estadual. A gente vai e volta rapidinho. Fica sintonizado aqui na Rádio que Toca Notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi, pessoal! Chegamos ao quarto bloco do CBN Universidade deste sábado. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. E já seguimos com mais informação nesta manhã de sábado aqui na Rádio que Toca Notícia. E o recado agora é para os professores da Universidade Estadual da Paraíba. É que tem edital interno para professores formadores 1 para atuação no curso de bacharelado em administração pública, que deve ser oferecido na modalidade à distância. O edital prevê 6 vagas, sendo 3 delas para o cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 1º de setembro, e o link para preencher o formulário você encontra no site da instituição, o uepb.edu.br. Essa seleção tem o prazo de validade de 2 anos após o prazo de finalização do processo seletivo, e os professores aprovados devem ser convocados de acordo com a necessidade do curso. O edital prevê divulgação do resultado no dia 16 do próximo mês. A gente muda de assunto para falar sobre os Jogos Universitários Brasileiros. Você já ouviu falar nessa competição que envolve estudantes de várias instituições de ensino superior de todo o país. E a UEPB também participa do JUBs. Confere um pouco sobre essa disputa na reportagem da Nicole Silva. Você sabe o que são JUBs? Não? Então calma que eu vou te explicar. São os Jogos Universitários Brasileiros. É como se fossem as Olimpíadas das universidades pelo país inteiro. Os jogos acontecem desde 1941. De acordo com a organização, os JUBs são a maior competição esportiva universitária da América Latina. Os jogos são realizados em etapas. As instituições de ensino superior disputam o acesso, digamos assim, dentro de cada estado. Depois, vêm os confrontos por regiões para, enfim, chegar na fase nacional dos jogos. Agora, em 2021, a edição nacional dos Jogos Universitários está prevista para o período de 10 a 18 de outubro, com disputas em 25 modalidades diferentes, que inclui o paradesporto e os jogos eletrônicos. A previsão é da participação de 890 instituições de ensino superior do país. A UEPB está entre essas instituições e tem participado da competição há vários anos, com conquistas expressivas. Esse ano, por causa da pandemia do Covid-19, a participação da nossa instituição é apenas com modalidades individuais, como explica Rosiane Barros, integrante da Coordenadoria de Esporte e Lazer da Universidade. Decorrente ao momento que estamos passando de pandemia, desde o ano passado, a Pró-Reitoria Estudantil e a Coordenadoria de Esporte e Lazer vem planejando, né, a melhor maneira de participarmos de eventos. Não tivemos como dar suporte às equipes coletivas, né, até porque todos os espaços, não só da universidade, mas também das cidades onde o pessoal mora, também está com restrições. E aí nós estamos depositando as forças de apoio para as equipes, para os grupos, na verdade, individuais. Já dentro do novo normal, imposto pela pandemia em 2020, nossa universidade participou de um campeonato nacional online de Free Fire, que é um jogo eletrônico de ação e aventura. A etapa estadual dos JUBs desse ano foi realizada no início do mês de agosto e os atletas da UEPB trouxeram bons resultados. Já temos modalidades que estão classificadas para a etapa nacional presencial, que será em Brasília, no mês de outubro, né? Nós temos o tênis de mesa convencional e temos o tênis de mesa paralímpico, né? Temos 2 atletas já classificados. Temos um atleta também do karatê, que vai competir no Catar, já nacional. E estamos aguardando os resultados do judô, do atletismo e da natação. E sim, também temos um atleta do xadrez feminino que está classificada direto. Então já temos um grupo, né, que está ciente, estão se cuidando, né? Pelo menos para estar se cuidando. Nós estamos acobertados pelos protocolos da Federação Paraibana de
de desporto acadêmico, assim também com os protocolos individuais, né, de cada cidade, e também pessoal, né? Cada um sabe do momento que está passando e das responsabilidades que estamos tomando para participar, né, desse grandioso evento. E se você já estava com saudade das Olimpíadas de Tóquio, não precisa mais, pois os Jogos Universitários estão aí. Então vamos torcer por nossos atletas. Vai o EPB! Nicole Silva para o CBN Universidade. E para falar em bons resultados, a repórter Alane Souza conversou com alguns dos representantes da UEPB que já conquistavam vagas na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros. Vamos ouvir na matéria. Em virtude da pandemia da Covid-19, a UEPB vem participando dos Jogos Universitários Brasileiros apenas nas modalidades individuais. A medida visa a proteção dos mais de 60 atletas da instituição que participam da competição. Entre as modalidades estão atletismo, tênis de mesa, natação, karatê, entre outros. A universidade também se destaca nos e-sports, que são os jogos eletrônicos, e teve uma excelente participação na etapa estadual dos Jogos Universitários Brasileiros. O evento online do estadual do JUBs contou com a participação de 3 equipes da UEPB competindo no jogo Free Fire, que é um jogo de ação e aventura. O estudante de 19 anos, aluno da UEPB, Auliab Gabriel Pereira, é capitão de uma das equipes e falou sobre como foram os treinamentos para a competição e as dificuldades encontradas por causa da pandemia. A experiência foi a melhor possível. Campeonato bem organizado, com transmissão dos jogos no YouTube e tudo mais. Então, é muito gratificante participar. Em relação aos treinos, foi difícil. Não foi fácil treinar, porque nós, os 4 jogadores de online, a gente tinha que arrumar o horário que os 4 estavam disponíveis. Que em muitos dias era muito difícil da gente conseguir arrumar esse tempo, porque alguns tinham trabalho, a gente tinha provas para estudar, a gente tinha atividades para fazer. Mas no fim das contas, com muito sacrifício, a gente conseguiu arrumar treinos bons para a gente testar o nosso estilo de jogo, formações, táticas, que eu, juntamente com os atletas do time, desenvolvemos, e também para a gente aumentar nosso entrosamento. Eles conseguiram classificação para a etapa nacional do JUBs e, além disso, a participação da UEPB no jogo FIFA, que é o mais tradicional jogo de futebol online do mundo, foi bem mais significativa. A nossa instituição conquistou os 7 primeiros lugares na classificação geral. Isso mesmo! Há mais de 10 anos treinando FIFA, o estudante do 8º período do bacharelado em Educação Física pela UEPB, Igor Rafael, parabenizou o nível da competição estadual e o sabor da conquista foi especial. A sensação de participar dessa competição contra alunos da UFCG foi boa, né? Meio que tem uma rivalidade entre o EPB e o UFCG. Foi bastante enriquecedor e o melhor foi que eu pude me sagrar como campeão da etapa estadual. E vou para a etapa nacional, venho treinando aí bastante para fazer bonito e representar o EPB. Para chegar até os resultados, os atletas de FIFA pela UEPB se preparam rigorosamente, como explica o estudante Bruno Felipe. Na minha preparação para a etapa nacional, eu vou dar uma intensificada nos treinamentos, vou seguir com os métodos que eu venho fazendo, que eu venho realizando, sempre com amistosos online, com um nível bem elevado, até amistosos presenciais com alguns colegas que também têm um bom tempo de prática, para assim a gente chegar bem preparado e chegar para competir, para tentar buscar uma final, buscar um título. Os representantes da UEPB nos JUBs seguem se preparando para obter bom desempenho também na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros, que deve ser realizada no mês de outubro em Brasília, e garantindo todos os protocolos de segurança. Alane Souza para o CBN Universidade.
Obrigada, Alane Souza. E é com um clima de torcida pelo bom desempenho dos atletas da UEPB na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Eu agradeço a audiência de todos vocês que sempre estão sintonizados conosco nas manhãs de sábado. Para quem perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube para você ouvir na hora que quiser. O CBN Universidade teve a minha apresentação, Natasha Leone, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. A gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, com muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Até lá, tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.